Data máxima vem aqui no novo colégio? Pois não. Não. É totalmente ilegal e inconstitucional, e vou dizer por quê, a exigência de vacinação até de adultos, quanto mais de criança. Vamos lá. A Constituição Federal diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Ou seja, é um princípio da legalidade. O cidadão, ele só é obrigado a fazer alguma coisa ou deixar de fazer algo que queira fazer se uma determinada lei o obrigar a fazer uma coisa ou disser que ele não pode fazer. O princípio para a legalidade de cobrar vacinação de criança está lá no ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, que fala do Plano Nacional de Imunização, conhecido como PNI. Lá diz que é a obrigação dos pais vacinar as crianças e adolescentes com aquelas vacinas que estão inclusas no PNI, Plano Nacional de Imunização. Quem é? Isso é uma norma chamada em branco. Por que uma norma em branco? Porque nessa lei, no ECA, não vem dizendo quais são as vacinas. Vai ter um regulamento ou uma portaria que vai regulamentar e dizer quais são as vacinas que estão ou não inclusas no PNI. Quem determina quais são as vacinas que estão inclusas ou não no PNI é o Ministério da Saúde. E até hoje, o Ministério da Saúde não incluiu no PNI, Plano Nacional de Imunização, a vacina contra a Covid-19 para a criança. O que criou-se uma confusão aí nos meios de comunicação, mormente nos jornais, que hoje em dia dão as notícias de forma dúbia, é dizendo que o Ministério da Saúde incluiu a vacina contra a Covid para crianças menores que 5 anos no PNI da Covid. Então, esse jogo de palavras que a mídia criou, chamando o PNI da Covid, querendo confundir a cabeça do cidadão, como se fosse o Plano Nacional de Imunização, que não é, Macieri. Mas o Plano Nacional de Imunização, ele traz uma lista de várias vacinas que devem ser aplicadas nas crianças pelos pais, vacinas comprovadamente eficazes e, em primeiro lugar, seguras. Porque o primeiro critério para aprovação de uma vacina não é se ela é eficaz. Esse é o segundo critério. O primeiro critério é se ela tem segurança. O que é segurança? O risco que essa vacina oferece. Algum risco que ela venha a oferecer para a saúde ou até para a vida da pessoa. Vale a pena o risco de ela contrair a doença? Qual é o maior? Então, por exemplo, vacina contra a dengue, que é uma vacina que foi criada, desenvolvida por 5 anos pelo laboratório Sanofi Pasteur da França, que depois de 5 anos de desenvolvimento, essa vacina passou 5 anos sendo aplicada no Brasil, no brasileiro que quisesse tomar essa vacina. Por que ela hoje não está no Plano Nacional de Imunização? Porque o próprio laboratório chegou à conclusão, após estudos, que quem tomar aquela vacina contra a dengue, sem ter tido contato com o vírus da dengue anteriormente, vai desenvolver a dengue hemorrágica, que é a pior dengue que tem e que mata, quando tiver contato com esse vírus após ser vacinado. Então o Ministério da Saúde vai aí no site, pesquise aí no Google, ele parou a vacinação contra a dengue e recomendou que não se tomasse mais. Eu estou dando apenas um exemplo de uma vacina comprovadamente fabricada, respeitando todas as etapas em 5 anos, aplicada por 5 anos depois, ou seja, 10 anos de experiência com a vacina, e depois não se comprovou que a vacina da dengue não era segura. Então a principal argumentação para se colocar a obrigatoriedade em uma vacina é a segurança. Então vamos lá. Ainda que essa vacina, por que, Macieri, que não é legal a cobrança por escolas ou por qualquer lugar e a obrigatoriedade de vacina em criança, e muito mais ainda absurdo, alguns magistrados, ainda bem que foram poucos, se eu não me engano foram 2 em todo o Brasil, que se manifestaram dizendo a respeito de tomar guarda de filhos dos pais que não vacinaram seus filhos, mas se tiver no PNI, vai ser possível isso. Mas ainda assim, seria argumentável a não obrigatoriedade legal. Por quê? Porque trata-se de uma vacina experimental. A própria bula, por exemplo, das vacinas dizem que a fase de testes para segurança, umas vão terminar em 2023, outras em 2025, outras em 2026. Então, como o Dr. Robert Malone disse, que é o criador da técnica rMNA, ele disse, se tem risco, tem que ter opção. Se tem risco, tem que ter escolha. Eu tenho que ter o direito de escolher, eu quero correr esse risco, eu não quero. E aqui eu quero trazer, para finalizar essa minha fala nesse momento, uma reportagem do Jornal Diário do Nordeste, onde ouviu várias pessoas, algumas pessoas dizendo que era obrigatório, que não era, que podia exigir, que não podia. E aí, quem leu a reportagem viu ali o depoimento do Dr. Clístenes, que é o juiz da vara de infância aqui de Fortaleza, uma pessoa muito séria, conheço o Dr. Clístenes, já fiz audiências com ele, já participei de programa de entrevista com ele, e o próprio Dr. Clístenes disse que, neste caso,
ainda não se pode cogitar, muito menos falar em tomar guarda de pais que não vacinaram suas crianças. E também é muito complicado falar em obrigatoriedade. Por quê? Porque essa vacina não faz parte do Plano Nacional de Imunização, que é obrigatório na lista de vacinas para crianças e adolescentes. Então, por isso que não é nem legal e nem constitucional essa obrigatoriedade que querem imputar a vacinação de crianças. Doutor Matheus,